Em um duelo de preparação, Cruzeiro empata com o Botafogo. 4 tempos de 60 minutos, onde quase todos os jogadores tiveram a oportunidade de entrar dentro de campo. Tirando, por exemplo, o Matheus Pereira, o Bolassi, que nem sequer viajaram para o Rio de Janeiro. E antes, família, da gente dar sequência aqui ao nosso conteúdo e falar sobre o maior time de Minas Gerais, fala para aquele torcedor atleticano chato que ficou enchendo seu saco no final de semana que o seu Hexa é da Copa do Brasil e não do Campeonato Mineiro. O Hexa nosso é muito maior do que o deles. Agora vamos falar sobre o confronto entre Botafogo e Cruzeiro, onde nós tivemos 4 tempos de 60 minutos. No primeiro tempo, o Cruzeiro empatou com o Botafogo. Vou até colocar aqui na tela para vocês a escalação do Cruzeiro no primeiro tempo. Nós tivemos Cássio, o William, Jonathan Jesus, o Gamarra de titular, o Vidalba na lateral esquerda, volante, o Wallace, Matheus Henrique, atacantes Dudu, Wanderson, Gabi e Caio Jorge. Dá para entender mais ou menos ali um 4-4-2 com 2 centravantes lá na frente. Foi assim que o Cruzeiro começou a partida contra o Botafogo e com o Vidalba na lateral esquerda. Eu até falei com vocês quando surgiu aquela informação de que o Cruzeiro não pretendia contar com o Vidalba. Não faz sentido algum. O Vidalba é uma peça importante no atual elenco do Cruzeiro. E neste primeiro tempo, quem fez o gol do Cruzeiro foi o Dudu. Já no segundo tempo, o Botafogo venceu por 2-1. Quem fez o gol do Cruzeiro foi o atacante Wanderson, que chegou recentemente e já começa a mostrar trabalho nos treinamentos. A escalação foi a seguinte no segundo tempo: Cássio, William, Jonathan Jesus, Gamarra, Vidalba na lateral esquerda, porém no decorrer deste tempo ele foi substituído pelo Marlon, o Wallace, o Matheus Henrique, o Dudu, o Wanderson, o Gabigol e o Caio Jorge. Essa foi a escalação do Cruzeiro durante o segundo tempo, quando fomos derrotados ali pelo Botafogo. Já no terceiro tempo, nós tivemos um belíssimo 0-0. Isso mesmo, 0-0. O Cruzeiro já estava com outra cara, mais mudanças. A galera até fala, o Wallace vai ser titular, o Vidalba vai ser titular. Galera, claro que não. A gente viu aí, né, que o Cruzeiro ainda está naquela fase de preparação onde estão testando os jogadores. Não necessariamente o primeiro time é o time titular do Cruzeiro. Como, por exemplo, o Lucas Romero ficou de fora. Você acha que o Leonardo Jardim vai tirar o Lucas Romero da titularidade assim, sem explicação nenhuma? Eu acho que não. Lucas Romero continua mantendo o alto nível nesta temporada. E principalmente a vibração do jogador dentro de campo, como ele se identifica com a camisa do Cruzeiro, como ele até motiva os teus companheiros dentro de campo. E olha só, o terceiro time do Cruzeiro no placar de 0-0 tivemos o Léo Aragão, o Fagner, o Jonathan Jesus de novo, o Gamarra na zaga, o lateral esquerdo Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Eduardo, Marquinhos e Lautaro Dias lá no ataque. Olha só que coisa boa, finalmente o Lautaro Dias jogando, finalmente o Lautaro Dias tendo a oportunidade de mostrar aqui o seu serviço com o treinador Leonardo Jardim. No quarto tempo, o Cruzeiro venceu por 1-0 em um lance ali onde o goleiro, né, do próprio Botafogo fez um pênalti no Lautaro Dias e um pênalti que foi convertido pelo atacante Marquinhos. E aí nós tivemos naquele tempo a escalação do Léo Aragão, do Fagner, do Janderson, zagueiro das categorias de base do Cruzeiro, do Vidalba também fazendo a zaga, o lateral esquerdo Kaique esteve ali nos seus últimos 60 minutos, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, que foi substituído no decorrer da partida pelo Marquinhos, o Eduardo, o Rodriguinho e o Lautaro. Ou seja, praticamente todo mundo que viajou teve a oportunidade. Os que não receberam oportunidades foram Matheus Pereira, o Bolassi e o Fabrício Bruno, que nem sequer viajaram para o Rio de Janeiro. Ou seja, é a preparação do Cruzeiro que continua. E eu até coloquei aqui do lado para vocês os gols do Cruzeiro e também os gols do Botafogo. Até porque dá para perceber que o Cruzeiro sofreu
né, nos primeiros tempos com a transição rápida do Botafogo, que é uma coisa ali muito forte no sistema ofensivo do Botafogo, contra-ataque, e o Cruzeiro correndo para trás tem muitas dificuldades desde o início da temporada. E o Cruzeiro sofreu 2 gols desta maneira, transição rápida do adversário. E isso aí foi até falado pelo treinador Leonardo Jardim durante a sua saída, quando concedeu entrevista à Cruzeiro TV. Ele mesmo fala, teremos que trabalhar isso aí, porque o Cruzeiro tomou gol em transição rápida. E olha só, família, uma curiosidade aqui para vocês. Ontem, na vitória do América, na final do Campeonato Mineiro, que não adiantou absolutamente nada, nós tivemos a estreia de um jogador das categorias de base do Cruzeiro. Eu estou falando do meio-campista Joseph, que foi emprestado ao América Mineiro, que entrou no final do segundo tempo e conseguiu ficar 12 minutos dentro de campo. Eu já falei, volto a repetir, sou fã do futebol do Joseph. Pode ficar de olho nesse jogador, que se o Cruzeiro lapidar bem o atleta, ele vai poder receber oportunidades no futuro e vai sim, se receber oportunidades, vai abraçar da melhor forma possível. É um dos melhores jogadores que vi nas categorias de base do Cruzeiro nos últimos anos. Um cara completo no meio de campo e que teve sua estreia pelo América, e vou torcer para que o Joseph receba cada vez mais e mais minutagem. A próxima informação que vamos trazer agora para vocês é de que o Cruzeiro pretende renovar o contrato do volante Lucas Romero. Eu nunca tinha pontuado sobre essa situação porque particularmente não esperava que o contrato do Romero fosse tão curto com o Cruzeiro, porque ele foi contratado em janeiro para fevereiro de 2024 e o contrato dele já se encerra em dezembro de 2025. O Romero chega ao Cruzeiro com apenas 2 anos de contrato. E é um cara que é muito identificado com o torcedor e, sinceramente, pode dar mais 2 a 3 anos de contrato com o Romero. Espero que ele fique no Cruzeiro. É uma peça fundamental dentro e fora de campo. E o Cruzeiro tem interesse na renovação de contrato do jogador, mas que até o momento ainda não abriu conversas para renovar o contrato do Romero. Cruzeiro, presta atenção, não espera a janela de transferências do mês 6 para renovar o contrato do Romero. Coloca logo um novo contrato para o jogador para evitar especulações no meio do ano. Precisamos do Romero 100% focado no Cruzeiro, uma coisa que ele faz de sobra desde que chegou na Toca da Raposa. Agora, família, para encerrarmos aqui o nosso conteúdo, eu vou colocar aqui na tela para vocês as falas do treinador Fernando Seabra, que participou ali de uma entrevista para a galera da ESPN, e ele foi perguntado sobre o áudio do Pedro Lourenço e como o gestor do Cruzeiro tratou as conversas, tanto com ele quanto com os jogadores do Cruzeiro após o vazamento do áudio. Ele disse até que o Pedrinho pediu desculpas aos jogadores do Cruzeiro. Eu vou colocar aqui agora na tela para vocês as falas do Fernando Seabra para a galera da ESPN. Foram desafios difíceis, assim, mas o áudio ele não foi tão difícil para mim quanto as pessoas podem imaginar, porque a conversa referida no áudio, ela nunca aconteceu. Né? Então, assim, foi muito simples. Eu liguei pro Pedrinho, ele já tinha me mandado um áudio ali, até falando para eu ficar tranquilo e que confiava no trabalho e tal. Aí eu falei, não, eu não tenho dúvida disso, presidente. O único ponto importante que eu acho é fundamental é que os jogadores saibam que essa conversa não aconteceu. O áudio pode ter acontecido ou não, isso não me importa, mas a conversa não aconteceu. Pô, e ele foi muito parceiro, no dia seguinte foi no clube, reuniu os jogadores e falou, eu nunca falei com o Seabra dessa maneira. E aí tudo ficou bem tranquilo. E, na verdade, o meu maior desafio talvez fosse convencê-lo a fazer isso. Mas ele foi muito, mesmo sendo presidente, parceiro nesse sentido e foi humilde o suficiente, né? Porque não é qualquer um que faz isso, de chegar na frente dos jogadores e falar isso. E, ao mesmo tempo, teve uma troca que foi importante. E aí, a partir daí, ele pôde colocar algumas coisas, os jogadores também colocaram outras coisas e eu também coloquei. Então é isso, família, me despeço de cada um de vocês aí de casa, agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!